Boa noite, senhora presidente, nobres colegas, senhoras e senhores. Eu não poderia deixar de homenagear o Dia dos Professores. E eu tenho um lema que eu acho que deveria ter sempre, ao lado de nossas bandeiras representando o país, o estado, o município, uma bandeira homenageando os professores, a educação. Nós verificamos quantos alunos denigrem o professor, agridem o professor, e nada acontece. Pai e mãe vão lá, processam o professor. É com tristeza que eu vejo isso. Fui da época que a valorização do professor era acima de qualquer coisa. A educação, o respeito. E hoje, se estamos onde estamos, devemos ao professor. Hoje é o contrário. O professor perde seu emprego porque chamou a atenção de um aluno. Isso, a evolução, foi a vergonha que aconteceu para esse país em relação ao professor. O professor respondendo o processo, sendo desvalorizado, e a coisa vai indo para pior. Nós verificamos a decadência hoje das notas de avaliação de nossas universidades. A nossa USP sendo depredada, e lá se estuda de graça. Então se perdeu todo o valor humano para o professor, para o bem público. Ainda existem os professores heróis, mas é preocupante, gente, a qualidade que está acontecendo na nossa educação, porque o professor hoje tem medo. Ele prepara uma aula, ele vai lá para dar aula, de repente os alunos simplesmente saem da sala de aula porque não gostam do professor. Perdermos a força da autoridade na educação. E é bem provável que isso vá piorando. Por quê? Hoje nós vemos greves, nós vemos protestos, e ninguém respeita mais o patrimônio, tanto privado como público. Mas o que mais chama atenção é que quando se tem uma passeata, que é de direito democrático desse país, aí você vê um monte de baderneiros empunhando bandeiras vermelhas, coincidência, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. Isso acaba em nada. Uma comparação que nós podemos fazer: quem daqui não está revoltado com o mensalão? A liberdade de pessoas comprovadamente lesar o país. E não se ouviu, não se viu nenhum baderneiro sair fazer protesto. Em Brasília não se viu nenhum encapuçado sair fazer protesto. Será que é coincidência? Ou são pessoas manipuladas por um partido que hoje está na situação? Você não vê televisão reclamar disso, mas se ouve uma TV Globo, quando vai criticar, se tiver errado tem que pagar o problema do metrô, eles fazem questão de salientar Mário Covas, José Serra, Geraldo Alckmin, do PSDB. Mas quando fala do mensalão, do ex-ministro, o que quer que seja, não se cita o partido político. Então nós estamos na mão de pessoas com interesse em acabar com esse país. Mas eu quero novamente voltar ao professor. Hoje tivemos a reunião aqui com o nosso diretor de educação. Exemplo de democracia nesse município. Questionamos tudo aquilo que nós quisemos perguntar. Reclamei daquilo que eu sou contra, da lista de início de ano de material escolar. Nós temos dinheiro no QESE, compre-se. Reclamei do problema de creche
parar no dia de trabalho normal. Sempre fala, só o Laércio que se preocupa com isso. Não. Existem empresários que se preocupam com isso. Existem mães que perdem o dia, perdem o emprego porque foram avisados de última hora. Hoje deixamos a sugestão, o calendário da educação enviado para todas as indústrias e empresas de Sarapuí. Como eu deixei bem claro, gente, não são as indústrias. Tem domésticas que têm que cumprir seu dia de trabalho nas casas de particulares. Então, mediante um calendário comprovadamente planejado, não se existe o argumento do ou não por que existir. Cumprimentei o diretor porque não vai ter a lista de reposição de material pelos estudantes. Já esse ano alegaram que pegaram uma situação indefinida financeiramente, tivemos que ser socorridos pelos pais. Mas eu vou ficar de olho nisso daí. E não vou cansar de vir nessa tribuna reclamar dessa atitude, se caso acontecer novamente. Dia das Crianças. Maravilhoso. Parabéns para toda a equipe que trabalhou, que organizou. Só que nós cometemos, às vezes, coisas que magoam esse ou aquele. Sarapuí é constituído por bairros e distrito. Sugestão para o senhor prefeito: faz-se um dia só de festa, coloca-se todos os ônibus da educação trazendo as crianças para Sarapuí, como foi feito no campo de futebol, para que se também iniba adulto de querer entrar na fila e pegar aquilo que é para as crianças. Senhor prefeito, tem ônibus, tem toda uma equipe para se trabalhar e se atender muito melhor no campo de futebol, até com mais brinquedos. Sabemos que os bairros também fazem a sua festa, existe até festeiros, achei a ideia maravilhosa. Estive no bairro de Congonhas, existe festeiro do Dia das Crianças, surpresa. Então vamos pegar os bairros, quando vão ser as festas, tal dia, prefeito, adia uma semana ou antecipe uma semana, traz todas as crianças para a cidade, vai ser muito melhor, mais bonito, e não esquecemos de bairro algum, porque todos os bairros têm o mesmo direito de quem está aqui dentro do município. Deixei essa sugestão, mas quero deixar aqui, para que fique gravado. Espero que ano que vem se faça um trabalho mais coerente com as crianças. Eu vou aproveitar aquilo que o nobre colega Laércio Larissa comentou do posto de saúde. Nós temos que trazer também, nobre colega, a folha de pagamento desses médicos. Eles estão ficando ricos aqui em Sarapuí, só que não trabalham. Eles trabalham a hora que lhes convém. Chegam às 9, vão embora às 5, sendo que eles têm que cumprir 12 horas de trabalho. Então, trazer a folha de pagamento. O povo precisa saber aqui, nós lemos quanto cada médico está ganhando aqui em Sarapuí. Que não é pouco dinheiro, não. Mas agora, se a prefeitura, se a comunidade honra com o compromisso, eles mais do que nunca, porque eles subiram. Alguém fez um juramento, eles serem fiel pela profissão que eles optaram. Mas não é isso que nós vemos hoje. Reclamam de vir médico de fora, mas os daqui, poucos têm vontade de trabalhar. E aqui nós estamos passando por isso. Nós sabemos de vários médicos tratando Sarapuí como casa de Maria Joana. Entra e sai a hora que quer. Então nós temos que ter principalmente a folha de pagamento dessa gente. E cobrar. Nós já vamos convocar o diretor de saúde para vir aqui. Já seria bom que trouxesse tudo isso aí, para nos responder com coerência e com exatidão das coisas que estão acontecendo. Eu gostaria de salientar também essa sugestão que o senhor deu hoje, que não é boca de lobo, é uma cratera para um carro. Isso aí tem sido pedido insistentemente. Então nós vamos ter qualquer uma hora, alguém que precisa desviar daquilo lá, vai morrer gente, vai acidentar e vai machucar. Eu conversei com o senhor prefeito hoje também, eu prometi não fazer indicação mais de colocação de lâmpadas e braços de energia nesse município.
Eu não sei como é que é controlado isso. Sarapuí novamente está ficando às escuras. Nós não podemos mais andar na rua e ser cobrados pelos munícipes de poste apagado. Não é possível mais, gente. Eu vou dar um exemplo. Vão na escola Imaculada, vocês vão ter uma surpresa. Braço de iluminação caído. Já falei várias vezes para o nosso responsável pela garagem. E não foi consertado. Lá passam crianças. E nas bases da escuridão. Então está começando a complicar a situação novamente. Isso aí até a hora que aconteceu uma coisa pior. Eu tenho visto na nossa cidade as caçambas de entulho. Boa evolução para o nosso município. Deixo aqui as perguntas. Qual é o critério da colocação das caçambas? Nós andamos, por exemplo, Rua Cerqueira César. A mão de estacionamento é para a direita. As caçambas estacionadas do lado esquerdo. Outra pergunta. Se acontecer um acidente, que alguém bata, colida nessas caçambas, de quem é a responsabilidade? Senhor, leve essa sugestão. O senhor que está cuidando do meio ambiente nosso. Eu tenho certeza que, se alguém se acidentar numa caçamba, a responsabilidade vai ser da prefeitura. Segundo, qual é o critério da permanência dessas caçambas? Às vezes foi sugerido até aqui. Tira-se durante o dia, tira-se à noite e recoloca durante o dia. Aonde estão jogando agora esses entulhos? Que eu já vi caçamba com entulho de obra e madeira em cima. Quem é que vai selecionar isso? Vão colocar lá em cima na pista da montaria? Nós temos alguém para controlar isso? Quem é que está pagando isso? A ideia é boa? Lógico que é. Vai parar de jogar na rua. Mas nós temos que ter esse critério. Não deu tempo de eu conversar hoje com o senhor prefeito. Mas eu estou alertando, porque em Sorocaba morreu um senhor que justamente bateu numa caçamba de entulho. E já pensou aqui em Sarapuí nós temos essa tristeza, porque não está tendo coerência nem como está sendo colocado. Nós havíamos comentado que isso aí deveria ficar até dentro do quintal da pessoa, que foi o que nós um dia conversamos aqui. Nós sabemos que tem residência que não tem jeito, mas então temos que acertar um critério e responsabilizar quem está contratando a caçamba em caso de acidente. Ou então a pessoa que está alugando a caçamba, X hora da tarde, tira, leva para o seu estabelecimento e traz no outro dia de manhã. Porque nós já temos uma cidade quase escura. E as caçambas ali vão complicar. Então, às vezes, no entusiasmo se toma atitudes, mas a prudência é muito mais importante para nós. Obrigado.